Uma fonte que conhece bem esses ataques disse que as operações normalmente usam entre 20 e 30 drones carregados de explosivos, e às vezes eles enviam algumas iscas na frente para desgastar as defesas aéreas russas. Mas segundo essa mesma fonte, gente, o número pode ser ainda maior, tá? Zelensky já chegou a dizer que em uma única operação foram usados até 300 drones. Mas a Ucrânia tem um desafio, né? A escala. Eles ainda não têm drones suficientes para sobrecarregar as defesas russas com frequência, e a Rússia está melhorando sua taxa de interceptação. Além disso, imagens de satélites mostram que os russos estão instalando redes e outras estruturas para proteger suas refinarias. Agora, gente, para que esses drones cheguem tão longe sem serem interceptados, a Ucrânia está usando vários métodos, tá? Um deles é a navegação visual, onde o drone usa uma câmera para comparar o que ele vê no chão com um mapa pré-carregado. Diferente do GPS, isso não pode ser bloqueado pela guerra eletrônica russa, né? Outro método também é usar antenas de navegação por satélite mais avançadas, que conseguem ignorar os sinais que tentam confundir o sistema. Os alvos são bem claros. Mais da metade dos ataques, gente, 29, foram contra refinarias de petróleo na parte europeia da Rússia. A refinaria mais distante que eles atingiram fica em Tiumen, a quase 2.000 quilômetros da fronteira. Três refinarias foram atacadas pelo menos 3 vezes nos últimos 2 meses. Eles também atacaram 18 vezes as estações de bombeamento, incluindo as do oleoduto de Druzhba, que leva o petróleo russo para a Hungria e para a Eslováquia. E os terminais de exportação dos mares Negro e Báltico também viraram alvos. Agora já tem faltado combustível em algumas partes da Rússia, tá? E o governo teve que proibir parcialmente a exportação de diesel e estender a proibição da exportação de gasolina. Isso significa, gente, que a Rússia está tendo que exportar mais petróleo bruto sem refinar, para não ter que cortar a produção. Bom, gente, agora vamos falar de um assunto mais leve, né? Mas nem por isso menos importante. Hoje, quinta-feira, a China acusou os Estados Unidos de criarem pânico com a história dos controles sobre as terras raras. Um porta-voz do Ministério do Comércio chinês disse que a interpretação americana distorce e exagera seriamente as medidas da China e que o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, fez comentários grosseiramente distorcidos sobre um negociador chinês. Eles também publicaram uma resposta de 7 pontos no jornal oficial do Partido Comunista, depois que os negociadores americanos sugeriram que a China poderia evitar as tarifas de 100% do Trump se voltasse atrás nas suas medidas. A porta-voz do Ministério Chinês, Yong Qian, disse que se os pedidos de licença de exportação estiverem em conformidade e forem para uso civil, eles serão aprovados. E ela negou que a China queira exigir licença para qualquer produto no mundo que contenha um pingo de terras raras chinesas. Agora, do lado americano, gente, o representante do comércio, Jamie Sangri, chamou as medidas da China de uma tomada de poder na cadeia de suprimentos global. Mas o que causou realmente essa nova escalada, hein? Bom, Pequim acha que a culpa é da expansão da lista de entidades do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, que incluiu mais empresas chinesas. Já o Washington diz que o estopim foi a decisão da China sobre os minerais críticos, que o Trump chamou de chocante. E a briga foi até pro lado pessoal, hein? O BC, na quarta-feira, descreveu o principal negociador comercial da China, o Li Shengang, como ligeiramente desequilibrado e desrespeitoso. A porta-voz chinesa respondeu dizendo que os comentários do BC distorcem seriamente os fatos. Agora, no meio de tudo isso, gente, está o encontro entre Trump e Xi Jinping na Coreia do Sul no final do mês, né? O BCN disse que a confiança entre os dois líderes é o que tem evitado que a tensão saia do controle. Mas a cada troca de acusações, o risco de essa reunião não acontecer ou não dar em nada acaba aumentando. Bom, meus amigos, de Pequim vamos para Gaza, porque o cessar-fogo que trouxe tanta esperança já está por um fio, hein? Hoje, Israel disse que estava se preparando para reabrir a passagem de Rafah com o Egito, para permitir a entrada e saída de palestinos, mas não deu uma data. Isso porque começou uma troca de acusações sobre violações do acordo, né? A grande briga agora é sobre a devolução dos corpos dos reféns mortos. Israel exige que o Hamas devolva os corpos dos 19 reféns que ainda não foram entregues. O Hamas entregou 10 corpos, mas Israel disse que um deles não era de um refém. O grupo militante falou que entregou todos os corpos que conseguiu recuperar e que, para encontrar os outros, precisaria de equipamentos pesados para escavar os escombros de Gaza.
De alguma forma, a gente se acaba expondo Netanyahu, né? Pois se os corpos estão sob escombros, eles teriam sido mortos pelos bombardeios israelenses. Enquanto isso, um alto funcionário do Hamas acusou Israel de violar o cessar-fogo ao matar pelo menos 24 pessoas a tiros desde sexta-feira. O exército israelense não respondeu, mas já tinha dito antes que alguns palestinos ignoraram os avisos para não se aproximarem das posições israelenses e que os soldados abriram fogo para remover a ameaça. A COGAT, que é a agência militar israelense que lida com os assuntos civis palestinos, disse que a passagem de Rafah não vai abrir para ajuda, porque isso não estava no acordo. Toda a ajuda humanitária vai ter que passar por Kerem Shalom, que é controlada por Israel para passar por inspeções de segurança. Um funcionário da ONU, Tom Fletcher, disse que milhares de caminhões de ajuda precisariam entrar em Gaza toda semana para aliviar a crise de fome. Ontem entraram 600 caminhões, o que Fletcher chamou de uma boa base, mas longe de ser o suficiente.